Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia, te agradeço pelo teu amor e misericórdia. Esteja conosco, Pai, agora, neste momento, nos dando a porção do dia que o Senhor quer que nós recebamos da tua parte. Se houver alguma falha da minha parte para falar ou me expressar, Espírito Santo de Deus, complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, e me deixe ser útil na vida deles. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Eu começo, às vezes, a live aqui, já vou falando, e às vezes o Insta tá sem som. Então, se eu não esquecer, eu vou perguntar aqui para os meus amigos do Instagram se estão me ouvindo bem. Tudo bem, José Maurício? Seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Zefinha, bom dia. Obrigada pela presença. Oi, Valdemir. Bom dia. Helena Teixeira. Obrigada pela presença, Sebastião. Bom dia. Bom dia, Flávia Gouveia. Sejam todos bem-vindos. Bom, esperando aí, aguardando vocês falarem se o som tá bom para eu continuar, tá bom? E aí, me dizem se estão me ouvindo bem aí no Instagram. Vamos lá? Ninguém falou nada ainda, vamos continuar. Salmos 102, 12 e o Salmo 57, 10. Bom dia, Elisama, tá me ouvindo bem? Salmo 102, 12 e Salmo 57, 10. Ai, que bom. Obrigada, Zefinha. Mas o Senhor é eterno. O seu trono está firmado desde a eternidade. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ou seja, a misericórdia do Senhor não tem fim e a fidelidade também não. O céu é um mundão sem fim. Nuvens, né, também não tem fim. E esse Salmo 102 e 12 diz que o Senhor é eterno, o seu trono está firmado desde a eternidade. Então Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas e nos ama. O amor dele não tem fim e as misericórdias também não têm. Lá em Lamentações 3:22 fala que 3:22 a 23 fala assim: o amor do Senhor não se esgota, ele não se acaba. As misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Por que eu senti de conversar com vocês esse texto hoje? Textos conhecidos. Porque nós sabemos tudo sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades. Se eu perguntar para vocês aqui, qual que é o sofrimento, qual que é o problema que vocês estão enfrentando hoje, quais são as preocupações de vocês, vocês vão saber enumerar para mim aqui, colocar, olha, eu estou passando por isso, estou sentindo isso, faz uma semana que eu nem durmo direito, porque vai acontecer um negócio muito grande ali na frente e eu estou preocupado, estou ansioso, estou ansiosa. Às vezes nós sabemos tanto sobre as nossas dificuldades, sabemos tanto sobre os nossos problemas e sabemos tão pouco de Deus. Porque se nós soubéssemos mais sobre Deus, nós confessaríamos mais aquilo que Ele já fez, tem feito na nossa vida e confessaríamos e declararíamos o que Ele fará. O sofrimento, o problema, a dificuldade que nós enfrentamos, eles farão muitas coisas na nossa vida. Só que se nós conhecermos a Deus como Ele quer ser conhecido, as nossas declarações, elas jamais ficarão num ciclo dentro do mesmo problema, dentro da mesma coisa, porque Deus, Ele está pronto para surpreender seu coração. Está pronto para receber, para dar para você mais do que você imagina, mais do que você pensa. Porque Deus, quando ele quebra a sua expectativa, Ele não quebra a sua expectativa para você ficar derrotado, para você ficar perdido, abandonado. Quando Deus quebra uma expectativa nossa, porque Ele tem algo maior e melhor que o que a gente estava esperando. Só que a gente conhece, a gente sabe
né, da nossa humanidade. Então nós estamos acostumados com a nossa humanidade. Por isso que nós temos que começar a conhecer Deus melhor. Saber quem Deus é. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é aquele pai que falhou com você, aquele amigo. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai fazer. Se ele falou, ele vai cumprir. Mas a gente às vezes conhece tanto sobre o nosso problema e conhecemos tão pouco de Deus. Jeremias, capítulo 9, versículo de 23 a 24, diz assim: porque assim diz o Senhor, não se gaba o sábio da sua sabedoria, não se vangloria o forte na sua força, não se enriquece o rico das suas riquezas, mas gloria-se naquele que se gloria, mas gloria-se aquele que se gloria em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Esses dias, às vezes eu acordava assim na madrugada, meu coração começava a disparar. Eu começava a imaginar o que vai ser da minha vida no próximo ano. E eu começava a me angustiar pensando nos problemas que eu ia enfrentar daqui a um ano. Porque daqui a um ano acontecerão algumas coisas na minha vida que vão mudar minha vida. E aí eu fiquei pensando, e agora, como é que vai ser? O que eu vou fazer? E começava, às vezes, a vir aquela angústia, aquela ansiedade. Eu sei que daqui a uma semana eu tenho que resolver algumas coisas. Eu sei que amanhã eu preciso resolver algumas coisas. Mas eu preciso saber que acima de todas as coisas que eu tenho que resolver, acima de todos os eventos que poderão mudar o rumo da minha vida, existe Deus. E eu preciso fazer declarações sobre as coisas que vão acontecer na minha vida que me dão medo, que me preocupam. Eu preciso declarar sobre essas coisas quem Deus é. Aí, na madrugada de ontem, eu senti assim, no meu espírito, o Espírito Santo falando: já faltou alguma coisa na sua vida? Sobre as coisas que te preocupavam lá atrás, como estão hoje? A gente fica com vergonha. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe muito sobre as coisas. E a gente não deve se gabar do que a gente conhece. Dos problemas ou das coisas boas, não deve se gabar na nossa sabedoria. A gente conquista coisas, a gente não tem que se gabar na nossa força. A gente tem que se gloriar, se gabar de conhecer um Deus que pode por nós, que quando a nossa força se esgota, a dele vem completar a nossa jornada. A dele vem com uma força grande, sobrenatural, para resolver nossas questões. O que dá ansiedade no seu coração e aflição é algo que vai acontecer, não é? E agora? Você está assistindo essa live comigo agora, conversando comigo. Qual é a necessidade que você tem nesse momento agora? A dificuldade que você está agora, nesse minuto. Você vê que a presença de Deus está aqui conosco. Está em nós. Dizendo, olha aqui, tá tudo bem. Tá tudo bem. E talvez se você imaginasse esse dia de hoje, que é dia 14 de agosto, há uns tempos atrás, você estava se angustiando por esse dia. E agora, nesse exato minuto, Deus está dizendo, pode aquietar, eu estou cuidando de tudo, está tudo bem. E esse Deus que está dizendo, está tudo bem agora, nesse minuto que você está me ouvindo, está dizendo, quando chegar o evento que te assusta, quando chegar o evento que te coloca medo, eu também estarei com você. E aí, essa palavra aqui de Jeremias fala, não se gaba o sábio da sua sabedoria. Às vezes o sofrimento é tão grande por tanto conhecimento que a gente tem sobre o que a gente vai passar, sobre o que a gente vai enfrentar. Fernanda, eu conheço, eu sei como é que é. Tá. Então, não precisa se gabar desse conhecimento. Alegre o seu coração por conhecer o Deus que é infinito em amor, em misericórdia, que tem um amor que não se esgota.
Que se no dia que chegar o evento você não tiver força, Ele tem a força dele para completar a sua e te dar uma vitória sobrenatural. E surpreender seu coração. Porque Ele é o único que pode fazer mais do que você pede e pensa. E você precisa fazer declarações de quem Deus é sobre o seu sofrimento, sobre a sua angústia, sobre a sua ansiedade. Jesus, em Mateus 6:27, fala: qual de vós, com toda a sua ansiedade, pode acrescentar um só dia à duração da sua vida? Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo agora, neste exato momento. E saiba que não tem nada que você faça que vai mudar o que Deus sente por você, porque Ele te ama. Talvez você fale assim: Fernanda, mas eu tenho sido tão desobediente, tão negligente, eu tenho duvidado tanto. Sabe, Elias, quando estava no Monte Carmelo, que fez aquele milagre sobrenatural lá do fogo, dos profetas, quando terminou tudo aquilo, ele ficou tão exausto, tão cansado, que ele pediu a Deus para tirar a vida dele. Deus falou: para de falar bobagem, você só tem que levantar e comer. Você está cansado? Vou te mandar para um lugar para você descansar, vou te dar, você precisa só levantar e comer, se alimentar. Deus não fala assim, Deus não acusa Elias por estar se sentindo cansado, exausto. Deus não acusa ele de falta de fé. Não fala que ele está fazendo alguma coisa errada. Simplesmente fala assim: Elias, bora ficar de pé e se alimentar e descansar. Se coloque de pé. Fique de pé, porque é difícil mesmo as coisas que a gente enfrenta. Mas o mesmo Deus que está te abraçando agora, nesse exato minuto, está dizendo: acalme-se, olha, você está bem, você sobreviveu. Você saiu daquele lugar, está aqui. E os eventos que vierem, eu sou o mesmo Deus. Os problemas mudarão de nome. As decepções e frustrações também mudarão de pessoas. Você pode até mudar de país, de cidade. Você vai enfrentar, mas as bênçãos te alcançam quando você obedece. Deus não fala assim: olha, se você me obedecer, eu vou te amar. Se você me obedecer, eu vou cuidar de você. Se você me obedecer, eu estarei com você todos os dias até o fim. Se você me obedecer, não. Independente, eu estou com você até o fim dos dias. Eu vou adiante de você. Mas se você me amar, você vai me obedecer. E a palavra do Senhor hoje diz para você: não se gabe do seu conhecimento, do que você conhece sobre as coisas, sobre o seu sofrimento, sobre tudo que você sabe. Não se gabe da sua força, de você conseguiu, conquistou até aqui, chegou até aqui na sua força. Não se gabe da sua riqueza, dos seus recursos que você tem para resolver seus problemas. Se gabe, sabe? Se alegre de conhecer o Deus do universo. Se alegre de conhecer e de saber que eu sou o Senhor. Aquieta o seu coração e veja o agir de Deus na sua vida. Eu senti o Espírito Santo de Deus falando assim pra mim: cadê aquele diarinho seu que você escreve lá no... Que eu escrevo num diário. Vocês sabem que eu escrevo num diário que vem no aplicativo, no próprio telefone. Eu já falei pra vocês, ali eu escrevo minhas orações. Eu acho muito importante. Porque toda vez que eu vou reler ali, eu já vi que Deus já resolveu tudo que eu pedi, tudo que eu orei. É necessário a gente orar, a gente clamar. E principalmente escrever sua ansiedade, seu desespero. Escreve, põe data, põe dia. Não para lembrar Deus, é para lembrar você de que Deus é quem resolve. O amor dele não se esgota. Ele não está acusando você de falta de fé, ou de nada. Ele não, todos os versículos, se você encontrar alguma coisa na Bíblia de acusação, não vem da parte de Deus, que Deus ele não acusa. Ele não enxerga você da forma que você se vê, da forma que você vê as pessoas.
né? Porque às vezes nós consideramos muito as pessoas, mas quando elas falham conosco, quando elas nos decepcionam, acabou. Nunca mais. A gente confia, mas Deus não é como eu e você. O amor dele não se esgota. Ele não muda de ideia sobre quem ele escolhe e abençoa. E ele escolheu. Não foste vós que me escolhestes, foi eu que escolhi a vós. Ele nos amou primeiro. Ele fala, se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. Aí você fala, já sei, não matar, não roubar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, os 10 mandamentos. Não. O mandamento principal é amá-lo. De todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O segredo é conhecer Deus. Nós conhecemos tanto nossos problemas, conhecemos tanto o que nos aflige, nós precisamos conhecer mais Deus e dizer, próximo ano vai acontecer um negócio brabo, difícil, como é que eu vou fazer? Não, Deus, nem sei se eu vou estar vivo o ano que vem. Jesus fala, você não sabe nem se você não pode nem acrescentar um dia, você não pode acrescentar um minuto da sua vida. Para que você está perdendo sono, angustiado, sufocado, desesperado por algo que vai acontecer? E tem pessoas como eu que não vai estar ansioso e angustiado por algo que vai acontecer amanhã. Por algo que vai acontecer o ano que vem. Tanta coisa vai acontecer, como diz lá em Goiás. Tem tanta água para passar debaixo da ponte, não é? Declare Deus sobre a sua ansiedade hoje, sobre o seu sofrimento, sobre o seu desespero. O mesmo Deus que está dando paz para você neste exato minuto, Ele tem essa mesma paz para dar para você o dia todo, a semana toda, o tempo todo. Porque é extraordinário. É extraordinário. Nós temos o privilégio de termos um Deus que escolhe fazer de nós sua casa, sua morada. E aí, como é ter um Deus morando dentro de você? O que você vai fazer? Vai conhecê-lo mais. Você sabe tanta sabedoria, tanto esforço. Não se gabe o sábio da sua sabedoria, não se vanglorie o forte da sua força, não se enriquece o rico da sua riqueza, mas gloria-se aquele que se gloria em me conhecer, de saber que eu sou o Senhor, mas o Senhor, Ele é eterno, o seu trono está firmado desde a eternidade. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. O seu amor, Senhor, não se esgota, nem se acabam as suas misericórdias, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Tem problema toda manhã? Tem misericórdia toda manhã para você passar por cada um dos seus problemas. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Descansa. Fique nesse lugar agora de refrigério, de calma, de saber que o nosso Deus, Ele tem um trono na eternidade. E o tempo não é uma questão para Deus. Ele já sabe como será o seu dia de amanhã. Ele já sabe, Fernanda, como é que vai ser o ano que vem. Então acalme-se o seu coração e desfruta da presença de um Deus que escolheu fazer de você casa dele. Então viva com o seu coração na expectativa de que você tem um Deus que supera qualquer expectativa que você tenha. E se expectativas suas foram quebradas, não se preocupe. Deus tem surpresas para você nessa jornada de decepção e frustração. Isso aí eu sou prova disso e venho fazer declarações desse Deus maravilhoso na minha vida, para a vida de vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada, porque o Senhor é fiel, a sua fidelidade é até as nuvens, as suas misericórdias até os céus, não tem fim, não tem fim. Eu te amo, Senhor, com toda a força do meu coração, com todo o meu entendimento. Eu quero pedir ao Senhor que os meus irmãos
tenho essa oportunidade que eu estou tendo agora nesse momento de sentir a presença do Senhor me segurando, acalmando meu coração, dando paz, derramando alegria, que excede o entendimento. Não dá para explicar como consigo me sentir dessa forma diante de tantas dificuldades. Mas é um lugar tão seguro, é um lugar onde a minha alma se aninha aos teus braços e descansa segura. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.